Abramos, irmãos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, onde daremos continuidade à série de mensagens nessa importante carta do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 10, nós leremos do verso 1 até o verso 4. Enquanto nós nos preparamos, lembrando que nós começamos o capítulo 10, terminamos o capítulo 9, e esses 9 capítulos, os sermões sobre os 9 primeiros capítulos de Romanos, eles já estão com a editora Vida Nova e devem, creio que lá pelo final do ano, sair sob forma de um comentário em Romanos de 1 a 9. Então, e eles estão esperando que eu termine a série, para ter o volume 2, de 10 a 16. Então, é sempre um desafio você pregar para as necessidades da igreja local, sabendo que esse material depois ele vai virar livro e ele vai atingir uma audiência muito maior, não é? Então os desafios são muito grandes, e quando vocês orarem por mim, vocês se lembrem de pedir sabedoria na preparação dessas mensagens. Romanos 10, de 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ó Pai bendito, pedimos iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Tua palavra, de que ela fala ao nosso coração, de que ela nos instrua, console, adverta, e nos mostre, Senhor Deus, o caminho aqui nesse mundo. Nós te agradecemos porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na quarta grande divisão da carta de Paulo aos Romanos. A primeira divisão é os capítulos 1 a 3, em que o apóstolo Paulo falou da perdição de toda a raça humana, não somente dos gentios, capítulo 1, mas também dos judeus, capítulo 2, e finalmente de todos, até metade do capítulo 3. Na segunda parte, que vai do capítulo 3 até o 5, Paulo falou de que maneira os judeus e gentios podem ser justificados dos seus pecados diante de Deus, como é que eles podem ser salvos. E o caminho é mediante a fé em Jesus Cristo. Deus perdoa, justifica gratuitamente judeus e gentios mediante o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é a base da propiciação ou do pagamento pelos nossos pecados. Na terceira parte, capítulos de 6 a 8, Paulo falou a respeito de como estes que foram justificados pela fé em Cristo devem viver. É uma parte que fala sobre a santificação. No capítulo 6, Paulo fala de como nós somos livres do pecado. No capítulo 7, ele fala de como somos livres da lei. E no capítulo 8, ele fala da vida no Espírito. A quarta divisão começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 11, onde Paulo trata da nação de Israel. A grande questão é se a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, e ela inclui não só os judeus como os gentios. Como é que fica as promessas de Deus à nação de Israel, a aliança de Deus com os descendentes de Abraão, onde está agora a lei? Para que serve a lei? Para que serve o templo? Para que servem todas aquelas regulamentações que Deus deu na antiga aliança? Há um futuro para Israel? Há alguma esperança para os judeus? Paulo trata disso nos capítulos 9, 10 e 11. No capítulo 9, nós já vimos, Paulo fala do Israel dentro do Israel. As promessas de Deus não falharam, porque elas se cumprem naqueles judeus que são verdadeiramente judeus, naqueles que creem no Messias, com os quais de fato Deus tem essa aliança. E aqui no capítulo 10, nós vamos ver como Paulo desenvolve o tema de que Israel foi responsável pela sua rejeição. A grande maioria dos judeus não aceitou Jesus como Messias, não creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E isso foi por conta da cegueira espiritual que veio sobre eles, que é o tema do capítulo 10 que nós estamos começando a ver hoje. E no capítulo 11, Paulo vai, entretanto, dizer que ainda há um futuro para a nação de Israel, ainda há uma esperança para os judeus. Nós veremos isso no capítulo 11. Aqui no 10, como eu disse, nós vamos ver Paulo colocando a responsabilidade pela rejeição, pela perdição da nação, na porta dos próprios judeus. Ele destaca 4 pontos no capítulo 10. O primeiro
é que os judeus estão perdidos porque eles rejeitaram o caminho da salvação que Deus havia estabelecido, que é mediante a fé em Jesus Cristo. Isso vai dos versos 1 a 4, que é a mensagem de hoje à noite, que nós acabamos de ler. Na segunda parte, que veremos mais adiante, Paulo vai dizer que essa salvação pela fé em Cristo foi ensinada inclusive por Moisés. E os judeus é que não compreenderam, eles que não perceberam que a justiça pela fé estava no Antigo Testamento. Vai do verso 5 até o verso 10. Do verso 11 a 15, que é a terceira parte do capítulo 10, Paulo vai dizer que essa salvação pela fé, que Deus revelou aos judeus através de Moisés, ela não era somente para os filhos de Abraão, mas ela era também para todas as nações, era para gente de todos os povos. E por último, os judeus, Paulo diz, não podem se queixar de que eles nunca ouviram o Evangelho, porque esse evangelho foi pregado a ele toda vez que eles liam a lei, que eles escutavam os profetas e que rememoravam os grandes feitos de Deus. É a última parte do capítulo 10, do verso 16 a 21. Hoje à noite, nós vamos nos concentrar nessa primeira parte, onde o apóstolo Paulo fala que os judeus estão perdidos porque eles rejeitaram o caminho de Deus e procuraram estabelecer ou impor o próprio caminho deles. Queriam ser salvos do jeito que eles achavam que deveria ser. E nós temos então, em primeiro lugar, Paulo fala da atitude que ele tem para com esse povo, o povo dele, os judeus, versos 1 e 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles aqui, dos judeus, Paulo era judeu, a minha súplica e a boa vontade do meu coração é para que sejam salvos, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento, não com entendimento. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o que ele sente pelos judeus o coração dele tem essa boa vontade, essa benevolência para com os judeus, e que ele ora pela salvação dos seus compatriotas. Se Paulo ora pela salvação deles, é porque Paulo está convencido de que eles estão perdidos, senão Paulo não oraria pela salvação dos judeus. Então, ele estava convencido que os judeus da sua época e antes dele estavam perdidos, estavam caminhando para a condenação. Esse foi o tema do capítulo 2. E na passagem anterior, que nós vimos domingo passado, ele tinha dito, no verso 31, que Israel não atingiu a justiça de Deus, e no verso 32, que Israel tropeçou no Messias e na doutrina da justificação pela fé. Portanto, a nação de Israel, todos os judeus, eles estavam a caminho da perdição, estavam a caminho do juízo final de Deus para serem condenados eternamente por conta destas coisas. Ou seja, Paulo estava convencido de que os judeus estavam nesse caminho de destruição eterna. Por um lado, Paulo sabia que a vontade soberana e misteriosa de Deus estava por trás de tudo isso. Esse foi o tema do capítulo 9, quando Paulo fala da eleição, fala da predestinação, que Deus tem misericórdia de quem quer, que Ele endurece a quem quer. Por um lado, Paulo já tinha falado da soberania de Deus, mas por outro, e ao mesmo tempo, Paulo culpa os judeus por haverem rejeitado a Jesus Cristo e por se perderem. Por quê? Porque eles buscaram o caminho de Deus pelas obras, eles buscaram atingir ou chegar a Deus pelas obras e não pela fé. Eles rejeitaram, portanto, o caminho que Deus estabeleceu e haviam rejeitado a pregação do Evangelho que havia sido feito por Paulo, pelos demais apóstolos e cristãos. Assim mesmo, Paulo queria o bem deles. Não é isso que impressiona? Paulo queria o bem dos seus compatriotas. Ele já tinha dito no capítulo 9 que ele sentia uma grande tristeza pela situação dos judeus. Veja aí, capítulo 9, no verso 2, ele diz assim: eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. E no verso 3, eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por conta de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele já tinha dito que estava disposto, inclusive, a ir para o inferno no lugar dos judeus, se isso fosse possível. Tal a tristeza que ele sentia pelos seus irmãos de raça. E agora, aqui no verso 1 do capítulo 10, ele volta a dizer isso de outra maneira. Está dizendo: eu tenho boa vontade, o desejo do meu coração é pela salvação do povo judeu. E eu oro, eu suplico a Deus para que eles sejam convertidos, para que eles sejam salvos. E a razão que Paulo dá para essa
oração, não é? Ele explica por que é que ele tem essa boa vontade e por que é que ele ora por Israel. Está aí no verso 2. Porque eu sei, eu dou testemunho de que eles são sinceros, eles são zelosos por Deus, mas eles não têm entendimento. Eles não têm entendimento. De onde a gente aprende que o que salva não é a sinceridade, mas o conhecimento. Uma pessoa pode ser totalmente sincera naquilo que ela acredita e completamente errada, e ela vai se perder, ela vai para o inferno, porque o que salva não é sinceridade, o que salva é a verdade. Se você crê sinceramente no erro, você vai ser condenado do mesmo jeito de alguma pessoa que não quer saber de nada e que segue o erro de qualquer maneira. Paulo, então, ele ora dizendo: eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, embora sem entendimento. Paulo sabia em primeira mão do zelo dos judeus por Deus, não é? Quando ele não era ainda cristão, quando era Saulo de Tarso, que participava da sinagoga, estava em contato diário com os judeus, ele era, ele mesmo, um judeu extremamente zeloso da tradição dos seus pais. É o que ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 14. No livro de Atos, capítulo 22, verso 3, Paulo disse que antes de conhecer a Cristo, ele era muito zeloso para com Deus, a ponto de perseguir os cristãos, porque ele achava que estava fazendo um favor a Deus, perseguindo aquela falsa religião, entre obras. E depois de convertido, Paulo tinha estado inúmeras vezes em debate com os judeus, participando de concílios, respondendo perguntas de adversários, e ele podia dizer: eu dou testemunho do que os judeus, eles têm zelo por Deus, eles são extremamente religiosos, eles são dedicados a obter a salvação, eles são cumpridores das obrigações da lei de Moisés, eles fazem orações, eles contribuem, eles dão esmola, eles são zelosos pelo templo como casa de Deus, porém, não com entendimento. Ou seja, todo esse zelo, toda aquela religiosidade dos judeus, toda aquela prática religiosa, não era baseada no verdadeiro conhecimento de Deus, era baseado no entendimento errado do Antigo Testamento, de que a salvação seria por obras e por mérito, e não mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, era um zelo desviado que encaminhou a nação judaica para a direção errada. Em vez de aproximá-los de Deus, os levava cada vez mais para longe de Deus. É por isso que Paulo diz: eu oro pela salvação deles. Não se pode negar que eles têm zelo por Deus, cuidado com as coisas de Deus, que eles querem conhecer a Deus, só que eles não têm entendimento, e por conta disso, eles estão indo na direção errada. Quando Paulo diz que ele ora para que os judeus sejam salvos com base na ignorância deles, isso não quer dizer que Paulo acha que a ignorância é base para a salvação, porque não é. Se fosse, ele não estava orando pela salvação dos judeus. O que ele quer dizer é que, mesmo sabendo que somente os judeus que foram eleitos por Deus haveriam de conhecer a verdade, ele ainda assim orava pela salvação do seu povo, para que os judeus se arrependessem e crescem no Messias Jesus Cristo, e assim eles fossem salvos. É isso que ele nos diz então nos 2 versículos iniciais, a atitude de Paulo para com os judeus, para com os membros da sua raça, os seus compatriotas: profundo pesar, profunda tristeza, compaixão e oração para que eles fossem salvos. E mais do que isso, Paulo também pregava para eles, quando podia, o Evangelho de Jesus Cristo. Nos versos 3 e 4, Paulo explica mais o que ele quer dizer com a falta de entendimento dos judeus. Verso 3 e 4: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo ensina aqui nesses versículos é simples e fácil de seguir. Primeiro, Paulo ensina que Deus já havia estabelecido o meio pelo qual todos os judeus e todos os demais homens seriam justificados diante dele, perdoados dos seus pecados diante dele. E esse caminho era mediante a fé no Messias, a fé naquele que haveria de vir no período do Antigo Testamento e a fé naquele que veio no período do Novo Testamento. E Deus revelou esse caminho na antiga aliança, revelou a Abraão, revelou a Moisés, revelou aos profetas. O Antigo Testamento todo fala a respeito da salvação pela fé no Messias. Mas, em segundo lugar, os judeus, nas palavras de Paulo aqui do verso 3, eles desconheceram a justiça de Deus. Desconheceram esse caminho pelo qual Deus estabeleceu a salvação do homem. Isso quer dizer que eles não entenderam, eles não perceberam e, portanto, eles ignoraram que era isso que o Antigo Testamento ensinava,
que os sacrifícios apontavam para Cristo, que a lei apontava para Cristo, que os profetas anunciaram Jesus Cristo, que o templo era uma figura de Cristo, que todas aquelas histórias da antiga aliança, todas elas apontavam para Cristo. Eles desconheceram, eles não perceberam, eles não viram, eles ignoraram. E a causa, em terceiro lugar, é que eles, por que eles não viram? Essa é a pergunta, né? Por que eles não viram? Se estava lá, se estava diante deles, se eles cresceram com aquilo, né? Se todo sábado eles liam a lei na sinagoga, por que eles não viram isso aqui? E a resposta de Paulo, que está aí no verso 3, é que eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, ou seja, eles tentaram conseguir a salvação através da sua justiça própria. Em vez de aceitar a justiça que vem de Deus em Cristo Jesus, eles disseram: não, nós queremos nos justificar mediante a nossa própria justiça, pelas coisas que nós fazemos, pelos nossos méritos, pelo cumprimento da lei. E o zelo que eles tinham, então, era para obter aquela justificação mediante os esforços. E isso cegou os olhos dos judeus. Eles não viram, eles ficaram cegos espiritualmente, eles não perceberam que Cristo estava anunciado ali na antiga aliança, que Cristo é o centro de tudo que é dito no Antigo Testamento. E aí, como consequência, quarto ponto, está aí no verso 3 ainda, eles não se sujeitaram à justiça que Deus havia estabelecido. Fácil a sequência. Deus estabeleceu salvação mediante Jesus. Os judeus disseram: nós queremos impor o nosso próprio caminho. Nós vamos ser salvos pelo caminho que nós achamos. Como resultado, eles desconheceram, ignoraram o caminho de Deus e, mais em seguida, eles rejeitaram a justiça de Deus e não se sujeitaram, são palavras de Paulo aqui, no final do verso 3, eles não se sujeitaram à justiça que Deus havia estabelecido. Ou seja, na verdade, apesar de toda a religiosidade, ela era fruto não da verdadeira fé e do amor a Deus, mas era fruto da rebelião do coração carnal deles. Era fruto da revolta, fruto da arrogância. Criaram uma religião que não era aquela que Deus revelou à nação de Israel. Eles se tornaram legalistas, moralistas, farisaicos, hipócritas, como Jesus denunciou, e, portanto, absolutamente fora e longe dos caminhos de Deus. E qual é a evidência ou prova que Paulo dava de que era isso que tinha acontecido? Ele diz isso no verso 4. No verso 3 ele diz: eles desconheceram a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus. Qual é a prova que você tem disso, Paulo? Verso 4. Porque o fim da lei, na qual eles tanto se gloriam, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O verso 4 explica o verso 3. Por que Paulo estava tão seguro de que os judeus de fato haviam rejeitado a justiça de Deus? É porque o fim da lei, o propósito da lei que Deus deu à nação de Israel é a pessoa de Cristo. Como os judeus rejeitaram, isso significa que eles não se sujeitaram. O caminho é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Dava para ver por que os judeus estavam errados, porque eles rejeitaram a Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, enviado por Deus para ser o Salvador. Eles não somente o rejeitaram, mas rejeitaram os seus discípulos, os apóstolos, a pregação dos cristãos, perseguiram, mataram muitos, não foram poucos. Então era evidente para Paulo. Essa passagem aqui no verso 4, ela precisa de uma atenção maior nossa. Paulo diz aqui que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim que Paulo usa aqui, ela tem basicamente dois significados na língua grega. Primeiro, ela significa alvo. Então, se é esse o sentido que Paulo está usando aqui, o que ele está dizendo? Porque o alvo da lei, o propósito da lei, a intenção da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Ou seja, Deus deu a lei para que levasse as pessoas a crer em Cristo. Como os judeus não creem em Jesus Cristo, eles perderam o significado da lei, eles erraram a justiça de Deus, eles ignoraram e não se sujeitaram. Ou então, a palavra fim pode significar término, e nesse caso o sentido seria esse, porque a lei termina com Cristo, a lei vigorou até Cristo, Cristo chegou, cumpriu a lei, portanto a lei não tem mais validade. Ou seja, quando os judeus estão insistindo em guardar a lei de Moisés para ser salvo, eles estão insistindo num caminho já passado, já ultrapassado, a lei já não está mais em vigor, porque quando Cristo veio, ele cumpriu a lei completamente.
Os estudiosos, eles não chegam num acordo para saber qual é o sentido aqui. Você vai encontrar gente boa defendendo tanto lei como alvo, como lei como término, né? Desculpa, a palavra fim como alvo ou a palavra fim como término. Mas a gente não precisa excluir um em favor do outro. Eu acho que a resposta é uma combinação das duas coisas. Porque a lei, ela sendo, o propósito da lei sendo apontar para Jesus Cristo, que Cristo é o cumprimento da lei, que Ele satisfez as exigências da lei, que Ele pagou a culpa que a lei cobra do pecador, com isso Ele dá fim ao poder da lei na vida de todo aquele que crê. Nós não estamos mais condenados pela lei. Nós não somos mais obrigados a guardar a lei como caminho de salvação. E nos dois sentidos, o resumo é esse. Em Cristo Jesus, a lei se cumpre plenamente, portanto, ela não tem mais poder sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. A lei não pode mais me condenar, ela não pode mais me considerar culpado, ela não pode mais me mandar para o inferno, porque em Cristo Jesus ela foi plenamente cumprida. E o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Paulo ora pelos judeus porque eles estão perdidos. Eles estão perdidos porque eles quiseram ser salvos do jeito que eles queriam. Eles não aceitaram o caminho de Deus. Como resultado, rejeitaram o caminho de Deus e quando Cristo veio, eles perseguiram, rejeitaram, mataram a Jesus Cristo e depois perseguiram os discípulos de Jesus Cristo. E eles estavam errados porque Cristo era o fim da lei. A lei que eles tinham recebido, na verdade, apontava para Jesus. O alvo era Jesus e com a chegada de Jesus, essa lei ela teve o seu fim. Isso não significa que o crente não está mais, isso não significa que a lei não tem nenhum valor mais para o cristão, só que ela agora funciona simplesmente como norma de gratidão. Como é que eu agrado a esse Deus? Como é que eu agradeço a Ele pelo que Ele fez? Eu vou andar nos mandamentos dEle, mas não como caminho para a redenção. O que é que a gente pode aprender? Eu trouxe algumas lições para nós nessa noite. A primeira é que nossa atitude para com relação aos homens não deve ser governada pelo conselho secreto de Deus ou por sua vontade oculta e misteriosa. O que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes as pessoas dizem assim: eu creio na predestinação, eu creio na eleição, logo eu não preciso pregar o evangelho a ninguém, porque já estão eleitos, já estão predestinados, Deus já decretou quem vai ser salvo e quem não vai. Para que pregar? Aqui essa passagem nos ensina que essa vontade secreta e misteriosa de Deus, porque nós não sabemos quem são os eleitos, nunca deveria governar a nossa atitude com relação aos homens. Paulo cria claramente na doutrina da predestinação, nós vimos isso no capítulo 9, mas aqui no capítulo 10 ele está orando pela salvação dos judeus. Quem Deus vai salvar é um problema de Deus. O meu problema é que eu tenho que orar por todas as pessoas e pregar o evangelho a todas elas, aos meus filhos, aos meus familiares, aos meus vizinhos, aos meus conhecidos. E a pessoa pergunta: e a predestinação? Isso é um problema de Deus. Deus não revelou quem são os eleitos e quem são os predestinados. E aqui você vê nesses 4 versículos a combinação dessas duas coisas. Esse apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, chamado por Deus para pregar o evangelho, que era plenamente convencido da soberania de Deus, que Deus é quem salva, quem Ele quer. Isso não impedia Paulo de ter boa vontade e de orar pela salvação do seu próprio povo, mesmo ele sabendo que a salvação, em última análise, depende da vontade de Deus. Não há contradição entre a soberana eleição de Deus e a obrigação da igreja de fazer aquilo que nós ouvimos hoje aqui, de levar o evangelho a todo lugar, a todas as pessoas e orar pela conversão das pessoas. Não há contradição entre essas duas coisas. Esse é meu primeiro ponto. Segundo ponto da parte do que nós podemos aprender, é que nossa justiça própria, ela nos impede de conhecer, aceitar e nos sujeitar ao caminho de Deus para a nossa justificação. Por que os judeus não entenderam que Cristo era o fim da lei para todo aquele que crê? Estava lá, na lei de Moisés, estava lá nos Salmos. Nós acabamos na devocional, na leitura da Bíblia hoje, Salmo 55, né? Cristo está ali. Isaías 53, onde parece que Isaías está ao pé da cruz, vendo Cristo morrer, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Estava tudo lá, por que eles não viram? Porque eles disseram: eu vou me salvar do meu próprio jeito. E meu ponto é esse: toda pessoa que diz que o relacionamento, ou que quer ditar as regras, ou impor a maneira pela qual ela vai se relacionar com Deus, ela não vai se sujeitar ao caminho de Deus. Colocando em termos simples, ou é o caminho de Deus, ou é o seu. Mas não pode ser as duas coisas. Não é você que decide como é que você vai ser salvo.
Não é você que dá termos a Deus. Deus, eu vou ser salvo, mas eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Não. Você não pode estabelecer os termos da sua salvação. É Deus que estabelece. Ou você aceita, ou você vai seguir uma religião que você inventa, como os judeus fizeram, e o resultado vai ser a perdição, porque só tem uma religião que salva, que é aquela que Deus revelou nas Escrituras. E é mediante a fé em Jesus Cristo, não há outro caminho. Se você tem esperança, ou pensa que vai ser salvo, através dos seus méritos, da sua justiça, do seu esforço e da sua moralidade, você está criando um caminho que não é o caminho de Deus, e portanto você está excluindo você mesmo do caminho da salvação que Deus havia revelado. Você vai ficar cego espiritualmente e você não vai perceber a verdade. Terceiro ponto: salvação por obras e salvação pela fé em Jesus são duas coisas que se excluem. São dois sistemas completamente diferentes de salvação. Não tem como você encontrar um sistema em que você faz uma parte e Deus faz outra, que a gente chamaria de sinergismo, né? O homem faz uma parte e Deus faz... Isso é teologia de traseira de caminhão. Você nunca viu na traseira do caminhão escrito assim: faz por ti que eu te ajudarei? E tem muito crente que pensa que é até uma passagem da Bíblia, né? Faz por ti que eu te ajudarei, né? O bom filho Deus ajuda, e assim por diante, né? Isso é teologia de traseira de caminhão. Não é teologia bíblica. Ou é por obras, ou é pela graça. Não tem como você combinar as duas coisas. Fica claro aqui nessa passagem isso aí. Os judeus que criam na salvação pelas obras, excluídos dessa salvação, porque eles não podem ser salvos. O último ponto aqui é que nós aprendemos dessa passagem que em Cristo Jesus nós temos plena, total e suficiente salvação. É para Ele que a lei de Moisés apontava. Ele cumpriu tudo que a lei exigia como homem. Ele nunca cometeu pecado, ele nunca transgrediu a lei, ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele pagou na cruz do Calvário com sua morte a penalidade e o castigo que a lei exigia pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele cumpriu tudo que os profetas disseram que o Messias haveria de padecer e ressuscitar. Portanto, todo aquele que crê em Cristo Jesus é justificado gratuitamente por Deus de todos os seus pecados, recebido livremente por Deus, considerado justo diante da lei santa de Deus, tanto judeus como gentios. Eu termino com uma palavra para você que está lutando, que está agonizando, talvez tentando agradar a Deus pelos seus esforços, pelo seu mérito, pela sua moralidade, pela sua religiosidade. Tem muita gente que vive assim, gente dentro das igrejas evangélicas, porque a doutrina da graça é pouco falada no meio das igrejas evangélicas. O que você ouve é o seguinte: faz campanha, faz propósito, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A sua aceitação diante de Deus vai depender de todas essas coisas. E às vezes pastores colocam nas costas dos crentes um fardo que eles não podem suportar. Produção, meta e uma série de outras coisas. Por isso que para muita gente que viveu em igreja evangélica, quando eles ouvem a doutrina da graça, tem meu Deus, como é que eu nunca vi isso antes? Não é? Puxa, como é maravilhoso! Sim, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Se você está cansado e oprimido, ouça o que Jesus disse: vinde a mim e eu vos darei descanso. Encontrareis repouso para as vossas almas, porque Ele é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Talvez você não acredita que Deus possa perdoá-lo, depois de todos os erros que você cometeu, de repetidos vícios, de pecados acumulados durante anos. Eu queria que você nessa noite entendesse que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, que mediante a fé em Jesus Cristo, seus pecados são perdoados, não importa quão grandes eles sejam, quantas vezes eles foram cometidos, mas o perdão é completo e verdadeiro. E minha última palavra é para você que às vezes luta para orar. Já encontrei queridos irmãos assim, que não conseguem orar, porque ficam pensando: para que orar se Deus já sabe? Para que orar se Deus já determinou e se Deus decretou todas as coisas? Veja como não há contradição, essas coisas, elas andam juntas. Na hora de você orar, a última coisa que você vai pensar é sobre a doutrina da soberania de Deus. Você vai orar pensando na sua responsabilidade, no privilégio que Deus lhe dá de interceder pelos outros, pedir pela salvação dos outros, salvação dos seus familiares, e deixa a resposta nas mãos de Deus, porque Ele não nos revelou a lista dos eleitos, portanto nós devemos orar e pedir por todos.
Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos, nessa noite, que essa palavra seja uma palavra de libertação, de encorajamento para você amar o Senhor Jesus mais e mais, e dedicar-se a Ele, e descansar e aprender o que significa tomar sobre si o jugo de Cristo, que é leve e suave, porque Ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê.